Valendo! Começando mais um Be a Giant Podcast, um podcast para você que é pequeno e médio empresário e quer sair do outro lado, quer crescer, subir de nível, subir a sua empresa, jogar os grandes campeonatos desse mundo empresarial e do empreendedorismo que a gente tem. E eu tô aqui com a Natália Freitas. E aí, Natália? Tudo bem, vamos embora! Vamos para mais um episódio dessa nova temporada. Nath, a gente tava escolhendo os novos assuntos, os assuntos que a gente ia abordar nesses podcasts que a gente está gravando nessa nova temporada. E um dos que veio para a mesa foi planejamento, né? A gente falou, vamos falar de planejamento, tá numa época do ano aqui que vai entrar o podcast. Eu não sei que dia isto está subindo para o ar, então não me pergunte isso, eu tô gravando em novembro, dezembro, se isso vai subir em novembro, dezembro, eu não sei. Mas enfim, estamos falando numa época de final do ano. Sempre é tempo de planejar. Sempre é tempo de planejar, mas no final do ano fica aquela sensação de... sabe aquelas histórias de meta de final do ano? Que todo mundo faz, né? E escreve lá, esse ano eu vou malhar. Meta de início de ano, né? Virada de ano. Virada de ano, né? O pessoal acha, tem uma coisa muito engraçada, eu não sei se acontece com você, mas eu tenho uma galera que acha que passa num portal mágico. E que do dia 31 de dezembro pro dia 1º de janeiro as coisas milagrosamente vão mudar. Tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer a partir desse ano, né? Mas eu acho que é um bom momento de reflexão, né? Quando você para refletir o que aconteceu no ano e tal. Eu fico menos preocupado com a galera. Quando a galera diz, aquelas metas que você escreve não cumpre nada, né? Mas eu acho que é um bom momento de reflexão. E a gente tá chegando no final do ano, e eu acho que quando a gente olha para o mundo corporativo e ambiente corporativo, maior galera, é a hora de fazer o orçamento do ano seguinte, fazer uma revisão do que vai acontecer. Já tá todo vapor. Eu tô trabalhando que nem um corno. Sábado, domingo, feriado, dia santo, eu tô fazendo... Raquel, minha senhora, Raquel tá desesperada porque eu tô trabalhando pra caramba. Sábado, feriado, dia santo, não tem dia ruim pra mim, eu tenho que todo dia trabalhar. E chega essa época do ano que todo mundo começa a falar de planejamento e orçamento. Mas eu queria contar uma rápida história sobre planejamento que aconteceu na época que eu era sócio do Jerônimo. E que foi muito legal porque já não é um planejamento olhando para uma empresa grande, né? Olhando para o GT. Para quem não sabe, eu fui sócio do Jerônimo de 2017 a 2020. Jerônimo Temer, para quem não conhece, segue aí. Jerônimo Temer, um grande cara, o maior coach desse Brasil. Meu amigo há mais de 20 anos, fui sócio dele e no dia seguinte que eu deixei de ser sócio, virei consultor e sou consultor até hoje, né? Então, toda a parte financeira de gestão da empresa do Jerônimo passa por mim. E aí, nessa história, foi uma das primeiras coisas que eu fui fazer com o Jerônimo quando eu cheguei em 2017 foi bora sentar para fazer o planejamento do ano seguinte. Aí eles me olharam assim, ele e a Paty, né, que é a esposa dele, sócia dele, falou: Giga, como assim? Que história é essa de orçamento? E o processo de orçamento, quando ele é bem construído, né, quando você planeja e tal, ele traz uma clareza tão absurda para o que você tem que fazer para os próximos passos, que você não tem nenhuma dúvida de quando você começa janeiro, eu falo assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei claramente o que eu preciso fazer para chegar do outro lado. E acho que o depoimento mais legal que eu tenho dessa história é a Paty dizendo, ao final desse processo de planejamento, ela virou para mim e falou assim: rapaz, daquele jeito de pernambucana dela, rapaz, eu não sei como é que eu vivi sem esse negócio até agora. Como é que a gente não sabia? A gente ia fazendo um monte de coisa no nosso negócio e a gente não sabia para onde ia. E esse é o depoimento, assim, a história mais genuína que eu tenho sobre essa história de planejamento. Porque eu acho que na hora que a gente olha para isso, ele fala, caraca, realmente, né, transformador. E eu tenho uma renca de casos, né, de empresas e pessoas que eu fiz planejamento ao longo do tempo, desses últimos anos de consultoria, que literalmente transformaram os seus negócios a partir do pilar de planejamento. E eu acho que é isso que a gente tem que ajudar a galera a pensar agora, né? E tem um mito, né? Quando a gente começa a empreender, que é, para que eu vou fazer planejamento, né? Eu nem sei que negócio eu tenho, né? Então, a gente estava falando aqui ainda há pouco, né? Como é difícil quando você está no começo da estruturação de um negócio, você conseguir enxergar a necessidade de planejar, né? E aí tem uma frase que você trouxe aqui para a gente discutir, que inclusive vai ser título desse episódio: quem falha ao planejar, planeja falhar.
E aí, nesse rolê do empreendedorismo, do pequeno empresário, parece que não é prioridade o planejamento, né? É porque a galera sai executando, né? O fazejamento. As pessoas não executam, elas não planejam, elas saem executando, né? E aí a gente Planejamento é chama de maravilhoso. fazejamento, né? Você sai executando e fazendo ao mesmo tempo. Executando, fazendo, planejando e vai vendo o que que dá. Eu acho que isso funciona até a primeira página, né? Quando a gente discutiu sobre as fases dos negócios em outros episódios, né? No primeiro dessa temporada a gente falou sobre isso. E a gente falou sobre as fases, né? E eu acho que no início da jornada você ainda está meio tateando para que lado você vai. Então é justo que você tenha uma dificuldade de enxergar com mais clareza para onde você está indo. A partir do momento que você já começa a entender que você tem um negócio, fica claro para onde você tem que ir, fica claro o que você tem que fazer. E aí viver sem planejamento é total loucura, total, total. Então, a frase é muito verdadeira. Quem planeja, quem falha ao planejar, planeja falhar. É isso, exatamente, é literalmente isso. Eu acho que o contexto de planejamento para o final do ano e escrever as metas que tem a ver com essa relação direta, né, do portal milagroso do meio do final do ano, ajuda a você entrar de cabeça nova e tentar dizer, pô, agora eu vou construir, às vezes nem um mundo diferente, uma empresa diferente, mas, cara, esse ano, o que que é prioridade para eu resolver esse ano? Eu acho que esse é o ponto. Clareza, né? Clareza para saber o que que é prioridade. Clareza é o nome do jogo aí, nessa parada. Eu agora vou te fazer uma pergunta bem técnica, porque quando você fez a abertura aqui, você falou orçamento, planejamento e orçamento. Isso não é muito normal Não, no mundo do médio empresário, do pequeno empreendedor. empresário. Não é. Não é normal. Não é. Então explica que rolê é esse de orçamento. Legal. Primeiro é o seguinte, eu vou explicar que planejamento tem 3 níveis. O planejamento estratégico, que diz para onde eu vou. Então eu preciso fazer um planejamento onde eu estou olhando a floresta como um todo, dizendo, eu tenho que ir para lá. Depois tem o planejamento tático, como é que eu vou fazer para sair daqui e ir para lá. Então, para ter clareza sobre isso, né? Eu tenho certeza que eu tenho que sair do Rio de Janeiro e eu tenho que decidir se eu vou para o Ceará ou vou para Porto Alegre. Não dá para decidir que agora eu vou para o Ceará. Já estou em Salvador, decidi que agora eu vou passar para Porto Alegre. Lascou, né? Então, o planejamento estratégico te traz a clareza, deveria trazer e tem que trazer a clareza de para onde você está indo. O planejamento tático é como eu vou executar aquilo, como é que eu vou sair daqui para chegar lá. E o planejamento operacional, que é o terceiro nível, é executar de fato a tarefa. Se eu decidir que eu vou sair daqui do Rio e vou para o Ceará, eu tenho que decidir se eu vou de carro, de trem, de avião, de bug, a pé, se eu vou de TAM, Latam, Gol, etc., Azul, etc. Depois eu tenho que entrar, comprar passagem, depois no dia da viagem eu tenho que pegar o transporte, o Uber, o táxi, chegar no aeroporto, embarcar, pegar o avião e chegar lá. Então essa é a execução, é o planejamento operacional, é executar a tarefa propriamente dito. O que é o orçamento nessa história? O orçamento é a conexão que existe, é a materialização do objetivo de longo prazo, que é o planejamento estratégico para onde eu vou, para o tático. Eu vou transformar aquele meu desejo de ir para lá em dizer, é assim que eu vou executar, é assim que eu vou fazer. Ele tangibiliza, ele diz, se eu quero fazer 1 milhão de faturamento, eu vou dizer que eu vou vender 10 do produto de R$50, 20 do produto de R$1.000, 3 do produto de R$50.000. Ele vai colocar em números o que você precisa executar para fazer. É como se você estivesse saindo daquele número. Eu quero faturar 1 milhão. Esse é o planejamento para onde eu quero ir. Como é que eu faturo 1 milhão? Vendendo X desse produto, X desse produto, X desse produto, a tanto de ticket, a tanto de preço. Para isso eu vou ter que gastar tanto de pessoas, tanto de marketing, tanto disso, tanto daquilo. Então ele tangibiliza aquilo que você vai fazer. Invariavelmente, um planejamento, um orçamento bem feito, vai ter briga, vai ter conflito no momento que você estiver criando. Por que isso vai acontecer? Porque na hora que você está montando o planejamento, você vai dizer, eu queria fazer 1 milhão, mas eu queria vender 10 desse produto, mas não vai rolar. Não, acho que a gente até agora vendeu 1 dele. Como é que eu vou vender 10? Então ali começam os desafios. Aí é que você começa a entender
que o objetivo não pode ser mudado, o estratégico é aquilo, mas que às vezes você precisa já formas diferentes de o como pode mudar, o que não muda. Então eu posso fazer um planejamento e orçamento diferente para continuar chegando naquele lugar. Mas eu acho que o orçamento eu estou tangibilizando o que eu preciso executar para chegar lá do outro lado. É esse o Perfeito. ponto. Esse é o orçamento. É legal que às vezes a gente tem um objetivo, um sonho, que não é nem um número, né, talvez é um ideal, é uma ideia. Então acho que um primeiro exercício é, como que essa ideia se transforma num número de negócio, né, Sim. sei lá, talvez faturamento, talvez lucro, talvez, sei lá, número de vendas, pessoas impactadas, que seja, e depois trazer isso esmiuçadamente no orçamento. Boa. Como é que isso funciona na prática, né? Como é que isso Isso, funciona na como que prática? é na prática? Na prática, exato. Boa. Como é que funciona na prática? Quando você faz um planejamento estratégico para uma pequena e média empresa, bem feito, demora uns 2 dias para fazer. 2 dias inteiros, 2 dias de Uau, trabalho. tudo isso? 2 dias de trabalho. 2 dias de trabalho. 2 dias inteiro, galera debruçando e tendo estudado antes. Então eu mando um monte de material para a turma, mando um monte de material para a galera. Você tem que. É um assunto de sócios, é um assunto de quem comanda a empresa, de dono. Porque o dono é que tem que decidir para onde a empresa está indo. Eu quero ir para lá. Então é um assunto de planejamento estratégico, é um assunto de dono. Eles têm que decidir para onde eles estão levando o negócio. Então, um bom planejamento estratégico, primeiro, ele diverge. Então eu dou ideias que são completamente diferentes e o cara vai dizer, caraca, para onde eu vou? E aí o exercício do planejamento estratégico bem montado, que eu conduzo com a galera, eu vou ajudando o cara Funilando. afunilando, a convergir, para dizer para onde ele quer ir. Esse é pro lado para onde, é para lá que eu quero ir. E aí todo mundo tem clareza sobre isso, beleza? É para lá que a gente quer ir, a gente definiu o onde. Onde eu quero ir? Pô, beleza. Aí agora eu tenho que decidir como. Como é que você transforma, qual é o parâmetro que você transforma uma saída de um planejamento estratégico para o orçamento? É o que a gente chama de diretrizes estratégicas. Você vai elaborar de 4 a 6, no máximo, itens que você vai dizer, para eu chegar naquela fotografia de sucesso que eu estou almejando, que é o onde eu quero chegar daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, sei lá qual é o horizonte de tempo que você está planejando, esse horizonte tem essas características. Então eu vou ter tantos produtos, eu vou estar atingindo tantas pessoas, eu vou estar com tantos funcionários, o que você quiser, na verdade, assim. Funcionário eu não gosto muito de colocar nessa fotografia, mas enfim, faturamento, lucro, tipo, umas coisas que a gente pode falar também, dizendo, cara, eu quero. Uma das diretrizes estratégicas é que eu quero ter menos participação operacional no negócio daqui a 4 anos. Então você escreve lá que isso precisa acontecer. Eu quero participar menos da entrega operacional do produto. Beleza, você escreve lá. Então você vai criar essas 3 ou 4, de 4 a 6 diretrizes estratégicas e elas vão servir de input para o orçamento. Aí o orçamento é no mínimo um dia de trabalho, um dia inteiro com a equipe, só que os sócios com os cabeças da empresa, com as pessoas que estão ali, Lideranças. com as lideranças que ajudam. Por quê? Aí tem um ponto importante. E você trabalhou na Ambev, né? Você deve ter passado por isso umas 200 vezes, né? E lá a galera é psicótica com orçamento, né? Psicótica. Conta aí o caso psicótico. Antes de eu entrar no detalhe, qual é o caso psicótico lá? Cara, eu poderia contar vários. Mas assim, a gente chamava lá, a gente fazia planejamento de 3 anos, né? Que é esse que você tá falando, a isso. visão mais estratégica. Isso. E o plano tático era o P1A, né? É o plano de 1 ano, né? E aí, né, meus últimos anos de Ambev, eu já estava num nível mais alto de liderança, eu participava da construção do P1A Legal, da minha regional. Então, assim, tipo, noites viradas, porque o maior detalhe é caber no orçamento. É isso. Porque quando você está numa multinacional, você tem uma unidade de negócio que tem um orçamento pré-definido. É top-down. É isso. Então, você tem que fazer o plano caber no orçamento. Mas olha que legal, olha o que você está dizendo, que é isso que eu queria pegar. O gancho que você me deu foi perfeito, porque o gancho era o seguinte, você tinha um número para chegar. É isso aí. Esse número está dado. Isso é o número que diz que sai da diretriz estratégica. Esse é o número que tem clareza, que o sócio diz, eu quero chegar nesse número. E aí, por que é tão importante as lideranças participarem dessa construção? Porque não pode ser um negócio que vão te forçar a goela abaixo. Porque a execução, você precisa sentir que você ajudou e compra a ideia daquela execução de como ela vai ser feita.
Porque se você diz para a pessoa, eu quero que você faça isso e eu quero que você faça assim, tem que ser do meu jeito. Sabe qual é a chance? Nula. Nula. Aderência zero. É isso, é aderência zero. Porque o cara não se sentiu parte do processo, ele não pôde opinar e ele tá dizendo, beleza, então contrata um robô, amigo. Se é para fazer, você quer que eu faça do jeito que você tá dizendo, contrata um robô. Então, nessa história toda, a participação das lideranças da construção do orçamento de como vamos fazer, pô, toda hora esse negócio, como eu vou fazer para chegar lá é que é importante. Então, nessa hora da construção do orçamento e que a gente está olhando para os números, é que a diretriz estratégica serve de ponte e o como é que a gente vai botar ali no número para fazer caber, que é a expressão que você usou, né? Como é que a gente faz um quadrado caber dentro de um círculo que é grande, né? E tal, etc. Enfim, é essa a lógica, né? Você tem que fazer as coisas acontecerem. Tem um desafio ali. E eu acho que quando você entrega o desafio para esse time de liderança e o cara se sente desafiado e ele compra a ideia que dá para fazer, rapaz, a chance de você sair do outro lado com o orçamento batido é muito grande. Legal. Agora vamos aterrissar um pouquinho aqui em pequenos negócios, né? O cara é sozinho ou talvez vai ter 1 ou 2 steps de liderança, não tem um monte de gente para poder decidir e trazer. Ele faz planejamento para 3 anos, faz planejamento para 1 ano, como porque, tipo, no fim do dia, meio que praticamente ele vai pensar a diretriz estratégica e ele mesmo vai ter que executar uma parte do plano, né? Então, na hora que ele, assim, com os clientes que eu fiz, que a galera que tá comigo já tem um tempo, a gente monta no máximo para 3 anos. Pequena e média empresa, montar para 5 anos é viagem. Porque assim. No digital, se você montar para 1 ano, você já tem que fazer de Mas novo. eu acho que o importante dessa lógica, e eu queria dar um passinho atrás para você entender pra gente conversar sobre isso, mas que eu acho que é o seguinte: existe um erro sobre planejamento estratégico que as pessoas às vezes querem ter uma clareza absurda de que eu quero chegar lá assim. Eu quero ter A, B, C, D, E, Z características. Digam que é assim, é tipo, eu quero faturar 10 milhões em 5 anos. Eu quero ter, Sim? eu quero ter um escritório de 2 andares, eu quero o cara tem, ele tem uma fotografia do futuro dele muito desenhada e ele se frustra na jornada por não chegar lá. E a primeira coisa que eu queria combater é que essa fotografia tem que ter um pouco de tem que ser flexibilidade lúdica. Porque, na verdade, o cara diz assim, né? Eu decidi que eu vou sair, no nosso exemplo, né? Que eu vou sair do Rio e pro Ceará. E o cara se enxerga descendo o tobogã do Beach Park do Ceará, né? Em Aquiraz, não fica nem em Fortaleza, fica em Aquiraz, um município vizinho. Então, fica lá longe. E o cara se vê descendo o tobogã lá do Insano, né? Que é um negócio que. Bicho, eu não tenho a menor. Não sei, é insano, não sei como é que o nego desce aquele trem, né? Eu não desço. Pra descer aquele negócio, o cara já imagina isso. Eu falei assim, cara, se desenha numa praia no Ceará, já tá bom pra caramba. Você já saiu daqui e chegou lá. Então, eu acho que ele tem que ter uma percepção de que a realidade do que ele quer chegar e montar lá na frente não é 100%, não dá pra bater, cravar que vai ser assim. É óbvio que se a gente puder chegar lá e cravar, é ótimo. Eu vou dar um exemplo do meu planejamento, né? Quando eu montei lá em 2020, que eu queria, já falei isso 200 vezes, né? Que eu queria estar na Olimpíada de Paris, curtindo com a minha família, curtindo os meus 50 anos com a minha família, e a empresa rodando, a fotografia estava montada. E a fotografia claramente tinha eu, a minha esposa Raquel, o João e a Malu, os meus filhos, curtindo a Olimpíada de Paris. Quem me acompanhou mais tempo viu que estava faltando uma pessoa na foto. A Raquel não foi. Porque a Raquel tinha acabado de trocar de trabalho, tinha um novo negócio, uma nova ocupação que ela estava tendo, e ela não podia tirar férias. E ela não foi. Então, a fotografia ficou diferente da fotografia que eu queria. É óbvio que causou uma dor interna, mas eu podia tomar a decisão de não ir. E eu falei, não, cara, eu acho que isso é importante pra mim e tal, etc. Eu fui, o João e Malu, os meus filhos, a gente foi. Então, desenhar que a fotografia e combinar que a fotografia pode ter um pouco de diferença no jogo é importante. E a outra coisa importante dessa jornada, para esses próximos 3 anos, do que a gente está olhando, que eu acho que o pequeno e médio empresário sofre muito, é não se apegar com curto prazo se as coisas não derem tão certo. E o que eu falo sobre isso? Né? Voltamos ao ciclo de impaciência. Voltamos ao ciclo de impaciência. Ele sempre roda, né? Então, qual é o grande lance? Agora eu vou pegar um outro exemplo que tem a ver com transporte, porque eu acho que fica fácil entender. Imagina que você
tem que sair do Rio e vai para São Paulo. Que é onde? O onde tá claro, eu vou para São Paulo. E você vai pegar a Dutra, você decidiu que você vai de carro e vai dirigir à noite. A menos que você seja um motorista da Aviação Cometa, que para quem não tá no eixo Rio-São Paulo, é a companhia de transporte rodoviário que faz esse trecho entre Rio e São Paulo. A menos que você seja um motorista da Aviação Cometa, você não sabe se a próxima curva é para a direita ou para a esquerda. Você sabe que você está indo para lá e você está acompanhando o trecho. Mas vai que você chega na altura de Aparecida e você resolve dar uma paradinha para dar uma rezada. Ou então tem um desvio por dentro de São José dos Campos que você tem que fazer porque a estrada está interditada. Isso significa que você está deixando de ir para São Paulo? Não. Só que você teve que adaptar o seu planejamento às intempéries ou decisões que você tomou ao longo da jornada. Por isso que eu falo do caso de Aparecida. Não era um problema, você decidiu. Você resolveu fazer uma mudança de jornada ali para parar porque aquilo fazia sentido para você naquele momento. Mas você não tinha planejado ele lá atrás. E não é nenhum problema, né? Você continua indo para São Paulo. Então, tirar o peso, que eu acho que esse é o lado ruim. E o mundo corporativo tem isso de ruim, né? Quando a gente falou do teu caso, a gente estava falando da Ambev, é um negócio meio que bitolado, né? Você tem que executar isso, assim. Esse é o plano. Esse é o plano. Então, isso eu acho ruim, porque você perde flexibilidade. E empresa pequena, menor, então, os micro e pequenos empreendedores, uma startup, então muda de negócio. Toda hora, opa, não é mais isso, é para cá, vamos para ali, vamos para cá. Toda hora você precisa mudar. Coisa mais ágil, né? Coisa mais ágil. Então, o pequeno e médio empresário precisa dessa flexibilidade e agilidade. Então, acho que o orçamento tá ali para guiar, ele tem que ser o norte, ele tem que ser uma bússola. Mas ele não pode ser um dogma, uma coisa que não pode ser quebrada. Não posso, quebrou isso aqui, não funciona. Então, na hora que você olha para isso e desenha o orçamento, né, a meta, a estratégia, o longo prazo e o orçamento para executar, saiba que ao longo da jornada as coisas podem dar uma chegada para cá, uma chegada para lá, e entregando e executando conforme você vai passando o tempo. E outro ponto importante dessa história é lembrar que, de novo, você está dirigindo à noite, não é o motorista da Cometa. E o seu farol à noite. Então, o farol do seu carro só enxerga 20 metros. Não tente adivinhar os 100 metros. Então, nós estamos agora, quando a gente grava isso aqui, estamos em final de setembro, início de outubro de 2025. A menos que você seja mãe de Ná, esteja jogando búzios, cartomante, a gente não sabe quem vai ser eleito presidente ano que vem. E alguém tem dúvida de que essa equação pode mudar alguma coisa no mundo econômico, financeiro? Então, você tem que estar preparado para esse cenário. E o orçamento tem que saber lidar com essas intempéries e mudanças do que vai acontecer. A gente não sabe nem quem são os candidatos, muito mais de quem vai ganhar. Então, você tem que estar preparado para lidar com isso, né? Então, enxergar os 20 metros é importante. Legal. Massa. Nossa, a gente já falou várias coisas aqui. Então, tentando resumir até agora o que aconteceu. Uma visão de 3 anos ali, tranquilo, diretrizes estratégicas, que são grandes números, poderíamos dizer assim. Grandes metas, é que eu não gosto de chamar de meta, que são grandes sinais do que precisa acontecer, grandes diretrizes, grandes metas que você precisa executar para garantir que você vai chegar do outro lado. Máximo 6, sem ficar inventando muita coisa. Você consegue executar mais de 5, 4, 5, 6 coisas? Assim, não dá. No ano, pensando que é no ano. Na verdade, para algumas empresas eu falo 3, 4, dependendo do tamanho da empresa em que fase ela tá, 3, 4. Né? Ao longo no meu início da minha jornada como empresário, quando eu lancei a minha empresa, né, quando a True Giants nasceu, eu tinha 2 objetivos, só tinha 2 objetivos. Eu quero lotar a minha agenda, garantir que eu tenho clientes o suficiente para lotar a minha agenda, que esse é o primeiro objetivo. E o outro, garantir que o que eu faço vai continuar aumentando o ticket médio dos clientes que eu estou botando para dentro. E era só isso que eu me preocupava, só isso. Lotar a agenda e aumentar o ticket médio. Lotar a agenda e aumentar o ticket médio. Lotar a agenda e aumentar o ticket médio. Eu não pensava em outra coisa. Eu não pensava em novos produtos. Eu só tinha meu produto de consultoria, único. Eu pensava em aumentar ticket médio e lotar a agenda. Aumentar ticket médio e lotar a agenda. Chegou um momento que eu falei, caraca, cheguei no máximo de elasticidade de preço que eu conseguia. E a sua agenda é finita. E a agenda tá... E a agenda é finita. E a agenda é finita, acabou. Então eu falei, bom, beleza, agora dá hora de parar para pensar aqui como é que eu crio um novo produto, alguma coisa que faça diferente. E aí começou a nova jornada. E aí você vai evoluindo, é isso. Legal. Então, beleza. Visão de 3 anos, diretrizes estratégicas
orçamento, que Orçamento. é o plano tático para fazer. E aí, nesse processo de orçamento, tem alguma pegadinha? O que você recomenda de Pegadinha, direcional? O que você daria de dica para todo mundo aí que está assistindo para fazer o eu seu acho que uma. orçamento? Então vamos lá. Uma a gente já falou, né? Que traz a galera para participar, né? Traz a Traz o galera. time para participar, a galera tem que se sentir parte desse jogo. Uma outra, eu já falei rapidamente aqui, mas eu acho que eu vou falar mais detalhadamente, que é você saber que você não tente adivinhar o futuro. É a história de saber quem vai ser eleito, quem vai ganhar a próxima Copa do Mundo, se vai chover, se vai fazer frio e tal. Você não consegue adivinhar, você não, né? Bola de cristal você não tem. Então, você tem que entender na hora que você está fazendo o seu planejamento quais são as coisas, os cenários possíveis e entender, mediante aqueles cenários, o que você vai ser a sua reação se o cenário mudar. Então, você não tenta adivinhar. Você não vai tentar adivinhar. Você não vai dizer, eu vou fazer isso porque eu tenho certeza que o dólar agora vai para R$ 7. Que o Lula vai ganhar de novo. Não, o Bolsonaro vai ganhar e o dólar vai cair para 3 ou vai subir para 10. Pouco importa. O que me preocupa é saber se o dólar aumentar ou cair. Você sabe qual é o impacto para o seu negócio e como é que você vai reagir se o dólar é uma variável importante para o seu negócio. Então, eu vou dizer para você, sabe o que acontece na minha vida se o dólar subir ou descer no meu negócio? Porra nenhuma. Nada, não muda. No pequeno e médio negócio, o meu negócio, o que o dólar muda? Nada, não muda absolutamente nada. Desacelera a economia, para mim é bom ou é ruim? Se você disser que para mim é bom, você vai ficar assustada? Por quê? Porque o empresário fica desesperado, começa a ter problema financeiro e ele me recruta mais. Ele me contrata mais para ajudar ele. Então, crise, às vezes, quando é ruim para um, é bom para mim. Que na Gente que crise chora, tem gente que vende lenço. é isso. Exatamente. Tem gente que chora, tem gente que vende lenço. Mas do lado contrário também é a mesma coisa, né? É entender como é que você vai reagir àquele cenário. Que para mim é o seguinte: se a pandemia, né, por exemplo, na pandemia, a pandemia veio, você pode se ficar desesperado e tinha gente que começou a vender máscara. Que aí você está falando, né? O vender lenço. Mas a gente não sabe se a economia não que vem. Vamos supor que qualquer um que ganha a eleição, a economia brasileira para o final do ano e para o ano que vem tem uma tendência de todo mundo acha que vai dar merda. Mas ela vira e fica bem, melhora. Você vai dizer, opa, e agora, o que eu faço? Eu acho que o importante dessa discussão é você entender a sua reação mediante ao que vai acontecer. No cenário externo, né? No cenário externo, que você não tem controle. Não tem controle. Que você não tem controle. Você não tem nenhum controle. Então, o que eu digo sobre essa história do saber como reagir, eu não estou me preocupando com o dólar. O dólar não muda a minha vida, nem para cima nem para baixo. Não muda a minha vida. Não muda. Então, eu não vou me preocupar com o dólar. Cara, se a economia acelerar, o que eu tenho que falar é sobre, e aí, cara, como é que você vai perder essa onda? Como é que você cresce? Esse vai ser o meu discurso. Ou seja, eu vou reagir nesse podcast, nas postagens, nos produtos que eu tenho, na minha linguagem, falando, você está perdendo uma onda. Tá todo mundo indo para cima, a economia está crescendo, você não está surfando essa onda. E se a economia for uma merda, eu vou dizer, opa, você está com problema de caixa? Você está com problema de dívida? Peraí que eu vou te ajudar, consigo te ajudar. Então como é que você adapta a sua empresa para reagir rapidamente à mudança do cenário externo? Porque, de novo, é um cenário que você não tem controle. Você só tem que estar preparado para reagir. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Eu acho que esse é uma das grandes sacadas do orçamento. Aprender a reagir rápido às intempéries do mundo. Que você não tem controle. Que você não tem controle. E eu gosto de citar o caso da pandemia, né? Nessa época eu estava saindo da sociedade com o Jerônimo e quando a gente estava fazendo o orçamento, eu virei pro Jerônimo e pra Paty e falei, eu acho que vai dar merda. Eu acho que a pandemia vai gerar lockdown assim como já estava gerando na China. Naquela época a gente só tinha gerado lockdown na China, não tinha, só em Wuhan, lá onde tinha sido o epicentro da pandemia. Eu falei, eu acho que esse negócio vai chegar aqui, vai bombar. Mas eu não quero achar, eu quero saber o seguinte, como é que a gente vai reagir se tiver um lockdown? E não é que a gente mudou o orçamento era o mesmo, a gente disse, se te gerar lockdown, nosso plano é isso aqui, é isso que vai acontecer. Se não gerar lockdown, é isso que vai acontecer, é assim que a gente vai agir. Mas o número do orçamento não mudava, o planejamento era igual. Quando veio o lockdown, o IGT em uma semana,
estava 100% operacional e fazendo WA em março com tudo travado. Online. Tudo online. Uma semana. E aí, isso aconteceu com várias empresas que estavam preparadas, porque tem algumas empresas grandes que estavam naquele sinal de... aquele evento catástrofe. E ninguém está preparado para uma pandemia. Sim. Vamos prever uma pandemia. Não é A isso. menos que você seja mãe de Ná. Mas, a menos que você seja mãe de Ná. Então, o que você tem lá? Você tinha um caso extremo. De eventos extremos, climáticos, guerras, coisas com a pandemia. O cara ele não identifica o que vai acontecer, mas ele identifica que, num cenário extremo, como eu reajo. E aí a empresa reagiu rápido. Então, todas as empresas que tinham esse cenário desenhado de como é que elas iam reagir, reagiram rápido. Quem não soube reagir, quebrou, teve problema durante a pandemia. Então, eu acho que isso é que o orçamento Legal. mostra. Legal. Então, só para também ficar fácil, quando você diz o orçamento não mudou. Então, a meta daquele ano de faturamento, de lucratividade, lá se manteve a mesma. O que mudou foi o como. plano tático, como eu a ia gente ia executar. fazer para poder chegar lá. Isso. A estratégia não mudou, o dia a dia de como não mudou, mas o como mudou. A gente continuou correndo atrás para faturar. Aliás, foi um dos anos de melhor resultado do GT, foi esse. É o bom e velho, né? Se você falha ao planejar, você planeja falhar. Você isso. planejou Exato. e mesmo com um evento completamente fora da casinha, conseguiu ter sucesso. Eu já falei, então, dos 2 pontos, né? Que é dividir com a galera, para ter clareza isso. E esse agora de ter o saber que as coisas não são precisas como você quer. Que é uma bússola, né? Um norte para lá. E se eu dissesse que tem um terceiro que é importante, para mim é entender os limites. O orçamento é um bom exercício para você entender limites. Porque na hora que você está fazendo o exercício de orçamento, você sabe que se baixar de um determinado patamar, fudeu. Então, não é com aquele cenário que você quer trabalhar. Sim. Mas o orçamento e a clareza que você tem do número, que você diz, se baixar aqui desse nível de faturamento, ou esse alto nível de gasto, ou se a minha lucratividade chegar num determinado patamar, fica claro na sua cabeça que você precisa tomar alguma decisão diferente. E isso é importante. Então, eu acho que esse eu diria que são os 3 pontos principais para você planejar o seu ano de 2026 de maneira correta. Show de bola. Então, agora, quem está escutando aqui, ou vendo esse podcast e está pensando em fazer seu planejamento Falar nisso, 2026. a gente não falou sobre isso. O Spotify vai subir? Oi? Vai subir no Spotify? Acho que a gente tem que subir. Tem que subir no Spotify, né? Claro. A gente tá num episódio, sei lá, 3 dessa temporada, 2, 4, sei lá onde ele tá. Calma. Vai subir no Spotify. Vamos subir no Spotify. Mas voltando aqui ao ponto. Para quem está escutando esse podcast ou assistindo esse podcast... Ok. Por isso, você entendeu por que eu não podia fazer o podcast sozinho, convidado? Tem que ter alguém que botar a ordem nessa bagunça. A Natália está aqui porque ela me ajuda a botar a ordem na bagunça. Vai, Natália. Você que tá aí escutando esse podcast, ou vendo esse podcast, está pensando em começar o seu planejamento de 2026, vamos falar de números, Giga. Que números essa pessoa tem que ter na mão antes de estar frente a frente com o gigante para fazer seu planejamento? Ele tem que estar com as diretrizes, tem que estar com os principais números na cabeça para dizer para onde ele quer ir, e nada. E o histórico minimamente dos... Faturamento, margem de lucro. Minimamente. Tem que saber quanto ele gastou. Minimamente um histórico recente do que como a empresa está desempenhando. Eu diria que nos últimos 12 meses ali, se você não tiver os últimos 12 meses, os últimos pelo menos do ano, né? Se você tem um número de janeiro, nós estamos em setembro, outubro, pelo menos de janeiro a setembro você deveria estar. Número de vendas, uma série histórica ajuda. Quanto mais dados da série histórica, mais dados te ajudam. Eu acho que tem um livro que eu gosto muito, né, que é o Factfulness, a arte irretocável de tomar decisões só baseado em fatos e dados, né? Então eu sou um cara que gosta muito de dados, aliás, a Natália é psicótica pelos dados. Né? Eu não consigo nem começar sem ter dados. Sem ter dados, então. Minha criatividade é baseada em dados. Boa, exato. Então, eu acho que dados são importantes, então acho que ter minimamente os dados ali ajuda a planejar sabendo ter uma série histórica, o número de balizamento. Né? Então, assim, dever de casa, levantar seus dados pelo menos de 2025 para poder entrar e fazer um planejamento de 2026 melhor. Exatamente. Outra coisa que é legal você ter também, né?
que é monta o calendário pro ano. O calendário, Calendário é vida, né? calendário é vida. Eu não sei se eu tenho aqui, tá na minha mochila, depois eu pego ali pra gente ver se a gente mostra o calendário. O calendário é um negócio simples. Cara, a gente podia dar esse calendário pra galera, não pode? Eu vou dar, tá bom. Calendário vai estar no list. Calendário vai estar no link aqui embaixo. Calendário 2026 já. Calendário 2026, claro. O calendário é um negócio, é uma página, uma folha de papel, uma página, cara, é uma página. Onde você One Page Calendar. One Page Calendar. O que você faz, One Page Calendar? Você vai ter de 1 a 31, de janeiro a dezembro. É uma matriz, de 1 a 31, de janeiro a dezembro. E aí você vai colocar ali. Primeiro é o seguinte, eu não sei se você sabe, Natália, se você já parou para dar uma olhada no calendário do ano que vem, mas ano que vem tem 11 feriadões. 11! Você sabe que são 11? Minha Nossa Senhora do Empreendedorismo. Minha Nossa Senhora do Empreendedorismo. Será que tem um santo do empreendedorismo? Não sei. São Bento era empreendedor. Parênteses, contar a história de São Bento. Eu não sou religioso, mas eu gosto, de novo, biografia. Eu gosto de ler biografia. Então, São Bento era um cara incrível. Porque São Bento, eu andava com a minha... Você não é um cara religioso, você andava com tercinho, é isso? Não, no tercinho não, tem uma correntinha de São Bento, que a Raquel, minha esposa, me deu. Mas ela arrebentou, eu tenho que botar outra. Então, São Bento, eu gosto de São Bento porque São Bento era um cara empreendedor. Por que São Bento era um cara empreendedor? Na época dele lá, a igreja vivia muito de doação e tal, etc. Então, São Bento falou, cara, a gente não pode depender só de doação para fazer a igreja sustentar e tal, aquela história de dízimo, sair cobrando de todo mundo e tal. Ele falou, cara, a gente tem que ter um jeito de usar o que a gente sabe para poder gerar renda, para que essa renda sustente a igreja e que isso também reverbere em retorno para a comunidade. E aí, então, São Bento inventou o colégio, né, o Colégio São Bento, né, os beneditinos têm lá, o Colégio São Bento. São Bento, os conventos beneditinos, não sei se você sabe, ele foi onde foram inventadas as cervejas. Sei. Cerveja. Eu sei a história da cerveja. Pinguça do caramba. A gente pega, a gente descobre assim. A gente 15 anos descobre. de Ambev. 15 anos de Ambev, então. Foi inventado No mosteiro. no mosteiro. E a outra coisa legal, não sei se você sabe, que também é invenção da igreja, né? E que depois virou renda, que antigamente você, para passar a batina e a roupa das freiras, você usava clara de ovo. E aí sobrava um monte de gema, porque você, não sei se todo mundo sabe a expressão engomar, de passar a goma, vem da goma do ovo, né? Da clara do ovo, para ficar aquele negócio retinho, certinho. Então você engomava com clara de ovo. Então por isso que a expressão engomar vem daí. Então você passava a goma era clara de ovo. Então sobrava um monte de gema. E aí o pessoal, o que nós vamos fazer com essa montoeira de gema? Eu não sei se vocês já repararam, para quem gosta, eu adoro doce português. Já me veio uns 3 na minha cabeça. Aqui. Todos eles são feitos com gema de ovo. Pastel de Belém, quindim. Quindim já é uma coisa mais tropicalizada, porque tem coco, né? Já é uma invenção brasileira. Mas tocinho do céu, barriga de freira, ovos moles, pastel de natas, né? Tudo isso tem gema de ovo pra caramba, porque sobrava. E aí, São Bento, bora vender. Então, por que a gente tá falando disso? Porque São Bento era o... Você abriu parêntese para falar que o São Bento é o santo do empreendedorismo. E por que eu falei do santo do empreendedorismo? Porque eu falei, minha Nossa Senhora do empreendedorismo, 11 feriadões. 11 feriadões, voltamos ao calendário. Aterrissamos. Caraca, fui longe, voltei, mas foi bom. Deu um parênteses. Então, o calendário, 11 feriadões. O calendário é meio tenso, né? 11 feriadões, ano que vem é ano de Copa do Mundo. E eleição. Tem um amigo meu que falou... Minha Nossa Senhora do empreendedorismo. Mas aí é que tá, vê, de novo, você tem o lado ruim e o lado bom de olhar para isso. Você que trabalha com entretenimento, viagem, hospedagem, tem um cliente meu que trabalha com aluguel, com locação de imóveis para temporada aqui no Rio de Janeiro. E, aliás, se você quiser vir pro Rio, fazer uma propaganda, não tô ganhando nada por isso, são meus clientes, alugue via Pineapples Airbnb. Ou usando o Booking lá, os imóveis da Pineapples. Você entra lá, pineapples.com.br. Propaganda de graça pro cliente. Mas por quê? Porque é legal. Porque eles vão se beneficiar disso. Feriado pra caraca. Então, assim... Quem faz lançamento, rebole no calendário. Quem faz lançamento no digital, lançando curso digital e produtos digitais, vai rebolar. Orçamento, Copa do Mundo. A eleição, por exemplo, é um negócio que drena
dinheiro, né? Porque vai fazer um lançamento e fazer um lançamento de algum produto no meio da eleição, onde tá todo mundo fazendo propaganda, usando Instagram, TikTok, Facebook, Google para divulgar deputado, senador, entendeu? É difícil. A atenção tá toda voltada para lá. Então é difícil você olhar para isso e conseguir trabalhar e disputar isso. E no início do ano tem carnaval, que tem todo ano. Mas beleza. Então você olha para carnaval, Dia das Mães, Páscoa, né? Ano que vem, não sei para quem mora no Rio de Janeiro, um desses feriadões é dia 21, que é Tiradentes, é numa terça, e dia 23, que é dia de São Jorge, é numa quinta. Aí o pessoal emenda a semana, que nós vamos fazer o quê? Vem trabalhar segunda, quarta e sexta no meio da semana? Ninguém vem. Então emenda a semana. Beleza, Brasil. Beleza, Brasil. Então, ano que vem é um ano desafiador do ponto de vista de calendário. Mas só pra gente voltar pro assunto planejamento. O One Page Calendar vai nos dar o quê? A visão do cronograma possível para o seu plano tático. Aí é o seguinte, o que é o planejamento dessa história, né? Você vai ver os grandes bloqueios e os grandes problemas. E esse One Page Calendar, nessa uma página lá, vai ajudar você a encaixar as pedras grandes. Cara, quais são as principais coisas que eu tenho que fazer? A, B ou C. Então você vai botar lá, A eu tenho que fazer aqui, B eu tenho que fazer aqui, C eu venho aqui. Aí depois você vem com as pedras pequenas. E aí depois você bota a areia, né? As pedras menorzinhas, você bota areia para completar o calendário. Então, porque se você começa a botar todas essas barreiras e bota areia, quando você quiser botar pedra grande, você não sabe onde colocar. Então você tem que fazer o calendário, bota as pedras grandes e depois as pedras pequenas. Gente, fica a dica, baixa esse calendário. Eu comecei a usar ele em todos os meus clientes para planejar as ações de marketing, porque é bem isso, né? Eu trabalho com digital, o lançamento é uma campanha grande, é uma campanha de 2 meses, 45 dias. Se você não tiver essa visão, mano, você atropela um em cima do outro, você não tem tempo de terminar um carrinho, começar outro, é uma loucura. É uma loucura total. Loucura. Total. E isso facilita. Tem um amigo meu que diz que a gente devia emendar 2026 logo de uma vez. São 12 meses, 11 feriadões, carnaval. Isso aqui emenda logo, vamos logo para 2027. Que é a melhor. Pula, avança. Pois é. Emenda logo. Então acho que é isso. O calendário é uma boa maneira de você começar a planejar. Massa. Então falamos dos números, falamos do calendário. E aí depois disso tudo, operacional? Aí bora executar. Bora executar. E eu acho que como é que transforma esse orçamento na execução, né? Primeiro, isso parece muito óbvio, mas botar o que eu chamo de guiso no gato. O que é o guiso no gato? É o que. Você tem um número, tem um orçamento, você tem as metas, você tem o que você disse que ia fazer, quanto produto. Aí agora você tem que fazer o que a gente chama de que. Quem faz o que quando? Quem faz o quê? Quem faz o quê quando? Quem faz o quê quando? É o que? Quem faz o quê quando? Então, pra gente bater essa meta aqui, quem vai fazer o quê quando? Então, fulano, aí você começa, a história de botar o guiso no gato. Então, você começa a nomear as coisas que cada um tem que fazer e como tem que fazer e quando tem que fazer. Vê, você não tá dizendo como ele tem que fazer, é quem faz o quê quando. Entendeu? E o cara vai lá, cara, essa responsabilidade é tua, você precisa vender tantas consultorias aqui e tal, etc. Você precisa fazer tantas campanhas, você precisa entregar tanto de tráfego, você precisa fazer tanto disso. Eu sou uma equipe do eu sozinho. Então o QQQ vai ficar limitado ao quantos QQQ você consegue fazer. Sim. Lembra que eu acabei de dar o exemplo de quando eu comecei, eu tinha 2 QQQs, lotar a agenda e aumentar o preço da minha consultoria. Eram só 2 QQQs, não dava, eu não conseguia fazer mais que quem era eu. Então, o quando era no quando eu estava fazendo e o que era claro. Não dava para delegar e fazer para mais alguém. Então, eu só tinha 2 QQQs. Então, eu acho que é esse. E aí, eu acho que na hora que você estiver executando, aí eu não queria entrar no coisa, porque esse eu acho que é outro tempo para outro episódio, que é modelo de gestão. Que é como é que você acompanha isso ao longo do ano, como é que você garante a execução disso ao longo do ano. Porque também não adianta um planejamento maravilhoso se a execução é uma bosta, se você não garante a execução. Então, execução, planejamento sem execução é uma bosta. Execução sem planejamento, que é o tal do fazejamento, também é uma bosta. Então, você tem que botar no papel, tem que desenhar, mas tem que executar. Senão não adianta nada. E acho que esse aí é um capítulo para modelo de gestão. Já bota aí, porque é um novo capítulo para a gente falar de modelo de gestão. Você falou do planejamento sem execução e execução sem planejamento. Eu lembrei do livro Abrace o Senso em Comum, que ele fala do valor das... Muito bom.
Deveria ler. Numa tarde, sim, tipo, é muito facinho, é fininho, bem gostosinho de ler. Recomendo também. Bota aqui, galera, atenção, bota aqui no... Abraço Senso em Comum tem várias ideias bem, bem legais, assim, para empreendedorismo, né? E uma das coisas que ele fala é o valor das ideias. Então, às vezes, a gente tem uma ideia do caralho, só que uma ideia não vale nada sem execução. É Então, isso. assim, o multiplicador de uma grande ideia é você conseguir colocar ela para acontecer, né? Então, meu, já vi vários planos lindos, nos PPTs maravilhosos, animados, saltavam da tela e na hora de executar, não Já executava. diria Ike Batista, né? Os PPTs do Ike Batista eram lindos, maravilhosos, mas a execução... É isso. Então, assim, esse valor realmente do QQ. Trocar o KPI pelo QQQ vale a pena. Vale a pena. E, de novo, se você tiver 2, 3 sócios e vai ter os QQQs claros, não adianta você distribuir 200 coisas para 200 pessoas. São 3 pessoas, você vai ter 2, 3 QQQs para cada um e deu. Ah, mas aí a gente só vai fazer 6, 7 coisas, 8 coisas. Eu falei, e olha que já tá bom demais. Para garantir que você vai executar e cumprir o orçamento. E eu acho que conforme a empresa for crescendo e a coisa for acontecendo, aí você vai botando mais gente, vai fazendo a coisa, você vai dividindo, distribuindo e a coisa vai acontecendo e você vai crescendo. Tem mais gente para botar guiso. Mais guiso no gato, mais gato para botar guiso. Quanto mais gato para botar guiso, mais fácil, né? Para poder responsabilizar a galera, responsabilizar o povo. Agora, vamos lá. Fiz o planejamento, comecei o ano, QQQ bombando e deu ruim. Que é os famosos momentos do replan ou mudou alguma coisa no mercado, né? Mercado muito dinâmico, como você trouxe, ambientes externos. Se faz um planejamento todo de novo ou vai só ali no ajuste de rota? Aí eu digo o seguinte, depende do tamanho da mudança, né? Coisas, por exemplo, a pandemia. 100% das empresas, se não 99,9%, quando fizeram o orçamento em outubro, novembro de 2019, quando chegaram em março de 2020, rasgaram, picotaram inteiro e fizeram tudo de novo. Sim. Para que eu quero descer. Mas é uma situação completamente extrema, completamente diferente, completamente... e quando eu falo rasgou, rasgou porque o como mudou. Então, o orçamento é claramente um como. Então, o como mudou. Então, você rasga porque o como mudou. Não é que o que mudou, o como mudou, porque as condições que você tinha de contorno para execução mudaram completamente. Isso não acontece num cenário... geralmente isso não acontece toda hora, né? Então, eu acho que o que você tem que fazer é validar de 3 em 3 meses, ao longo do ano, para fazer uma reprojeção, um forecast, dizendo, estamos assim. Como é que a gente vai acontecer agora se 3 meses realizados, 9 meses projetados, né? Quando chegar no meio do ano, já tem 6 meses realizados. Quais são os próximos 6 meses projetados? Então, acho que isso é o que a gente deve fazer, é o que a gente chama de 3 mais 9, 6 mais 6, 9 mais 3, né? Que você vai reprojetando o ano de 3 em 3 meses para fazer isso acontecer. Eu não recomendo você rasgar tudo, a menos que tenha uma mudança radical. Que ela pode vir do ambiente externo, ou pode vir de uma coisa que está acontecendo internamente sobre a sua empresa que muda o cenário todo. Por exemplo, meu pai ficou doente. Ano 2022, 2023, meu pai ficou doente, teve que ficar internado um tempão. Meu pai ficou mais de 100 dias internado. E não tinha, assim, como é que eu vou crescer ou pensar no crescimento da minha empresa com meu pai internado, com problema de saúde e tal, etc. Não tinha o que fazer. Assim, o que eu fiz? Eu mudei o planejamento e o orçamento naquele ano para dizer, eu fui para aquele cenário que eu falei de deu ruim, deixa eu ver qual é o cenário flora aqui, qual é o piso, para dizer o que eu preciso fazer para continuar sobrevivendo enquanto eu passo por esse turbilhão aqui, porque isso aqui é mais importante. Prioridade na minha vida era garantir que meu pai estava bem, que as coisas estavam acontecendo. Então eu tinha que olhar para isso de uma outra forma. Então não dá para você achar que vai mudar. Então eu falo de ambiente externo, mas coisas internas que acontecem com você que você pode mudar o cenário do que acontece, né? Então, pode acontecer com qualquer um e você vai ter que reprojetar algumas coisas, né? E tá tudo bem, desde que você tenha clareza sobre o jogo. O que não pode acontecer, que é o que acontece com um monte de gente, tá difícil, deixa eu mudar a meta. Aí não, aí vai tomar no cu. Aí não pode. O difícil, tá muito difícil, então deixa eu mudar a meta para fazer ficar fácil. Eu pergunto, assim, tá disputando o Campeonato Brasileiro. O Botafogo não tá desempenhando bem, o Flamengo tá bem. Ele não
deixa eu combinar com o Flamengo pra ver se o Flamengo joga um pouquinho pior, pra ver se eu consigo disputar e chegar perto do campeonato do Flamengo. Ano passado foi o contrário, 2024, o Flamengo podia tentar à vontade que o Botafogo ia ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, a porra toda. Viu, Bruno? Atura essa aí. Brunão é Flamengo. Então, é o coisa ruim, né? A brincadeira que é o maligno. Então... Não tô entendendo nada. Não tá entendendo, né? Vai. Tá Segue bom. o baile. Segue o baile. Então, é isso. Então, você não pode combinar com o adversário dizendo, não, ficou difícil, então eu quero sair desse jogo. Isso não pode, né? Então, mantém as diretrizes, replaneja o como e segue o jogo. Segue o jogo. É isso. Boa. Ô, Giga, já vai ser o meu segundo ano fazendo planejamento com você. Isso me ajudou um monte, né? Então, eu sei que você ajuda centenas de empresários todos os anos. Como que a galera faz para ter a sua ajuda no planejamento anual? Então, tem um negócio que eu já faço há 4 anos, 4 anos, que é uma imersão de planejamento, onde durante um final de semana, 2 dias inteiro, eu ajudo a galera a conduzir o seu orçamento. É em grupo, eu não olho individualmente cada empresa. Se precisar, eu também faço individual. Aí você entra em contato, a gente marca, a gente vai fazer um dia e tal, etc. Mas tem uma galera que é legal, eu gosto de fazer, que num final de semana eu vou te dar todas as planilhas, vou passar por todo o programa, vou passar sobre o calendário, vou passar tudo isso, faço isso e eu ajudo a executar com a galera o orçamento. Então você fica fritando 2 dias, mas você sai com a clareza absurda. Absurda. Você chega no final, no domingo, quando a gente termina, o cara fala assim, agora você sabe o que você tem que fazer pro ano que vem, a galera sabe. Então, a gente já vai ter, no momento que esse episódio for pro ar, a gente já vai ter executado uma em outubro e a próxima vai ser em janeiro. Então, janeiro já é tarde, mas é melhor fazer do que não fazer, né? Então, é importante que faça o orçamento, mesmo que não tenha feito ainda, mas melhor fazer em janeiro do que não fazer. Então a gente tem eu gosto de chamar que janeiro é uma repescagem, né? Last call. Last Última call, chamada para o planejamento de 2026. Não me chame para fazer orçamento em março, que eu não faço. Não tem, março já tá pronto, né? Então, mas, cara, essa época agora é setembro a dezembro, setembro a janeiro eu faço orçamento. E acho que essa imersão de planejamento é legal, porque ela é relativamente acessível. Por quanto a gente vai fazer? Acessível, R$197. A gente falou 197? Eu achei que era 297, agora é 100. 197. Não, agora a Natália já me fudeu, é 197. R$200. Cara, não, R$200 para fazer um orçamento no final de semana, sacanagem, né? Então, para fazer o orçamento, e eu acho que é bem legal quando você faz orçamento, constrói e ajuda a galera a botar lá, sai no outro dia. Todo mundo executa, que é uma beleza. Sai do outro lado muito bem. É muito bom, gente. Vale super a pena. Boa. Eu recomendo. Fortemente. O link vai estar aqui embaixo para você saber qual é a data da próxima imersão de planejamento e entrar em contato também com a gente se você quiser ajuda individual do Cláudio. Aí tem um link na bio, alguma coisa. Link aqui embaixo na descrição. Link na descrição do vídeo. Tá. E do Spotify também vai ter? Tem essas coisas também? Claro. Tá bom, não sabia. Tô aprendendo. Que bom. É isso. Bora lá! Tem mais perguntas? Tenho a última pergunta. Vai. Para você, be a giant no planejamento, o que é fundamental para amarrar esse episódio? O que é ser gigante no planejamento da sua companhia? Consistência. E a consistência significa repetir, fazer, repetir, fazer, repetir, fazer, repetir, fazer, repetir, fazer, repetir, fazer, repetir, fazer. Fazer até você entender como é que você executa. Então, quando a gente faz o planejamento pela primeira vez, a única certeza que eu tenho é que você vai errar. Porque você nunca fez. Então, você vai errar. E aí você vai se frustrar. E aí você vai fazer a segunda vez, aí você vai dizer, opa, acertei mais, ainda tô errando. Deixa eu fazer uma terceira vez. Quando você começa a fazer a terceira, a quarta vez, e refazer o planejamento e tal, etc., você fala, opa, eu tô batendo, eu tô acertando, eu sei fazer. Então, acho que a consistência de repetir, fazer, é o que torna o planejamento gigante. Todo o resto é a execução daquilo. Mas repetir aquilo à exaustão e fazer muitas vezes é o que torna a galera gigante. Para você olhar para as empresas grandes, executam isso. Demos vários exemplos aqui de maneira absurda. Nossa. É isso? Bom demais. É isso. Muito bem. Mais um episódio entregue. Então eu fui. Valeu.